Este vídeo está sendo feito em parceria com o site Química em Exercícios. Lá você encontra diversas resoluções de provas, incluindo a FUVEST. Link na descrição. O metabisulfito de potássio e o dióxido de enxofre são amplamente utilizados na conservação de alimentos como sucos de frutas, retardando a deterioração provocada por bactérias, fungos e leveduras. Ao ser dissolvido em soluções aquosas ácidas ou básicas, o metabisulfito pode se transformar nas espécies químicas dióxido de enxofre, hidrógeno sulfito ou sulfito, de acordo com o pH, dependendo do pH da solução, como esse gráfico está mostrando aqui pra gente. E a equação a seguir representa a formação dos íons hidrógeno sulfito em solução aquosa. Então tá aqui a reação, ó, o metabisulfito mais água forma 2 mols do hidrógeno sulfito. E aí na letra A, ele pede para que você escreva as equações químicas balanceadas que representam a formação das espécies químicas dióxido de enxofre aquoso e sulfito a partir dos íons metabisulfito. Então vamos analisar aqui o gráfico e tentar entender o seguinte, olha, o que me chama inicialmente a atenção é que o hidrógeno sulfito, ele vai estar aparecendo, de acordo com uma variação grande de pH, então ele praticamente de 0 até 9 você vai encontrar quantidades ali de hidrógeno sulfito. Só que o que acontece? Aqui, quando eu tenho mais ou menos, tá gente, um valor de 4,5 do pH, eu teria 100% dessa espécie química. Mas aí, se eu tenho uma redução, assim, 4,5, só para poder ficar bem claro, galera, um pH 4,5 já é ácido, tá? Mas assim, se eu tenho ainda mais uma redução do pH, tornando mais ácido do que ele já é, observem que eu teria uma transformação dessa espécie química, e aí, à medida que eu vou reduzindo ainda mais o pH, eu vou tendo um aumento da porcentagem do dióxido de enxofre, tá reparando? Então, por exemplo, quando eu tenho a alteração do pH de 4,5 para 1, olha a quantidade que eu tenho do hidrógeno sulfito, que é, sei lá, uns 13, 14%, e olha a quantidade de dióxido de enxofre que eu teria, quase 90%. Então, tipo assim, o que eu tô querendo chamar a atenção de você que está vendo o vídeo é que se eu tenho o hidrógeno sulfito nesse pH de mais ou menos 4,5 e vou tornando o meio mais ácido, e aí, para eu tornar o meio mais ácido, eu tenho que aumentar a concentração de H+, não é isso? Então, se eu estou aumentando a minha concentração de H+, eu estou fazendo o que com o pH? Eu estou reduzindo o pH, como vocês podem ver aqui, né? Então, essa daqui é uma primeira linha de raciocínio que eu queria chamar a atenção de você. E nisso eu só estou pensando para o dióxido de enxofre. Agora, se eu for pensar no ânion sulfito, perceba que a gente já está pensando num caminho que é o aumento do pH, tá? E aí o que acontece? Até chegar no valor 7, eu estou num meio ácido ainda. Mas se eu estou aumentando o pH, eu não posso dizer que se eu estou aumentando o pH, eu não tenho uma redução de H+, e se eu tenho uma redução da concentração de H+, eu posso dizer que, consequentemente, eu tenho um aumento da concentração de OH-, não é isso? Tanto que em valores alcalinos, eu vou ter cada vez mais um aumento da concentração do ânion sulfito, tá? Então, por exemplo, no valor 8, eu tenho cerca de 10% do hidrógeno sulfito e mais ou menos alguma coisa, quase 85% do sulfito, tá? Então, baixa quantidade do hidrógeno e alta quantidade do sulfito. Então, aqui a gente está pensando numa situação em que eu estou aumentando a concentração de OH- e aqui, na primeira análise, estou pensando num aumento da concentração de H+. Agora, o que tem de especial no ânion hidrógeno sulfito? O que acontece? O hidrógeno sulfito, que é o HSO3-, isso que eu estou fazendo aqui é um rascunho. E a gente pode pensar que ele é proveniente do que? Ele é proveniente do H2SO3, que é quem? Inclusive deu uma rabiscada aqui, deixa eu apagar aqui, Quem é o H2SO3? O H2SO3 é o ácido sulfuroso. Então vamos colocar as peças aqui do quebra-cabeça. O que eu estou fazendo agora vem ser justamente a estrutura do ácido
sulfuroso, tá? Então vai ser justamente essa daqui. Nessa estrutura aqui eu estou levando em consideração a expansão do octeto, já que o enxofre ele pode sofrer uma expansão do octeto. Mas se eu for pensar em termos de ligação coordenada, faz de conta que aqui é só uma ligação simples, né, que seria a ligação coordenada. Enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que quando a gente estuda a matéria dos ácidos, o que a gente tem? A gente tem que um ácido, ao ser colocado em água, ele pode sofrer o quê? A ionização, não é isso? Então, como esse camarada tem hidrogênios, né? No caso são 2 hidrogênios ligados aos oxigênios, então esse cara aqui é o que a gente chama de diácido. Por que ele é um diácido? Porque nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se eu for pensar em termos de etapas, inicialmente eu teria essa etapa, onde eu tenho a eliminação de um H+, formando o ânion hidrógeno sulfito, e esse hidrógeno sulfito, ele, como tem ainda mais um hidrogênio, ele pode em uma segunda etapa sofrer a segunda ionização, formando o ânion sulfito, tá? O SO3 2-. E aí, na primeira etapa, o que eu tive? Deixa eu só apagar aqui, ó. Eliminando o primeiro hidrogênio, aí eu vou ter a quebra dessa ligação, vai sair H+, e o grupo que vai ficar, ele vai ter que carga? Vai ter a carga negativa, tá? Aí quando eu tiro o segundo hidrogênio nessa segunda etapa, vai sair o segundo H+, e aí eu vou ter a carga 2- aqui para esse grupo, beleza? Então, galera, é basicamente essa daqui a ideia que eu tô querendo chamar a atenção para vocês para o ânion hidrógeno sulfito, que é assim. O hidrógeno sulfito, se você for parar para pensar, eu posso seguir 2 caminhos. O primeiro caminho é adicionar um H+. Se eu faço isso, eu tenho o H2SO3. Agora, o segundo caminho que é possível, se eu for parar para pensar, é eu fazendo o quê? É eu retirando outro H+. Não é isso? E aí eu teria a formação de SO3 2-. Só que a gente não tem nas equações, né? Você vai concordar comigo que a gente não vê nas equações assim, menos H+. Seria mais interessante a gente pensar nessa linha de raciocínio aqui, que aí eu tô provocando você, que é reagindo com OH-. Ou seja, se eu tô reagindo com OH-, eu posso considerar que esse hidrogênio aqui sairia daqui para reagir com OH-, né? E eu produziria H2O. Toda essa provocação que eu tô falando com vocês é o seguinte: eu tô querendo falar que esse camarada, dentro daquela teoria de ácido-base de Brensted e Lowry, o que nós temos? Esse cara aqui, ele apresenta um caráter anfiprótico, ou seja, ele pode receber o próton ou ele pode doar o próton, que foi aqui nesse caso com a hidroxila. Então ele se comportou aqui nesse caso, ó, nesse caso, o hidrógeno sulfito se comportou como uma base de Brensted e Lowry. Por quê? Porque conforme a definição ácido-base de Brensted e Lowry, uma base é o que recebe o próton. Então, nesse caso, o hidrógeno sulfito recebeu o próton, produzindo o H2SO3, beleza? E aí, no segundo caso, o que nós temos? Ó, presta muita atenção para você não falar que eu tô falando besteira aqui. Essa base de Brensted e Lowry, eu tô falando do hidrógeno sulfito, não é o H+, não. Aqui seria um ácido de Brensted e Lowry, tá? Só para ficar bem claro isso. E aí, pessoal, o que vai rolar? Aqui no OH-, o que eu tenho? Ó, já que ele é capaz de receber o OH-, aqui é capaz de doar, nesse caso, o hidrógeno sulfito seria um ácido de Brensted e Lowry, porque é capaz de doar o próton H+, né? Aqui para o OH-, e aqui eu teria uma base de Brensted e Lowry. Então, o hidrógeno sulfito, ele tem esse duplo comportamento. Por isso que ele tá aqui participando dessas variações aqui à medida que eu vou brincando com H+ e OH-, tá? E aí tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, é que assim, quando a gente estuda a matéria de reações químicas e tal, a gente aprende, né, que, por exemplo, não sei se você vai lembrar disso, ó, o H2CO3, que é o ácido carbônico, ele é um ácido fraco e instável, e ele se converte em quê? Em H2O e dióxido de carbono. O ácido sulfuroso, né, o H2SO3, uma vez ele é formado, ele vai se converter também, né, nessa mesma linha de raciocínio. Muito embora ele não é um ácido fraco, ele é um ácido moderado, tá? Mas ele se converte em água e também
SO2, tá? Então isso daí vem ser uma regrinha quando a gente estuda a matéria de reações químicas e tal. Então a gente precisa considerar isso, tá? E aí, todo esse blá 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 é para que faça sentido a minha explicação. Então, se você já estudou a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, se você já viu essas reações e tal, que são essenciais na preparação para os vestibulares, vai ficar mega tranquilo agora você entender a resolução, tá? Então acompanha aqui comigo, eu vou apagar. Se você quiser ver novamente, dá um pause no vídeo e volta um pouquinho, né? Então vamos agora pensar aqui na resolução, que é o seguinte. Se eu pego o metabisulfito e coloco em água, vamos considerar que a gente tem inicialmente essa reação acontecendo. Então, para eu representar a equação de formação do SO2 aquoso, o que eu vou fazer? Olha, a primeira etapa é justamente essa que eu vou pegar e vou reescrever aqui. Tem que considerar porque o metabisulfito está sendo colocado em água. Então, se está sendo colocado em água, então vai ter a formação do hidrogeno sulfito. Então é só pegar e repetir. Beleza, a primeira etapa foi, agora a gente vai para a segunda etapa. Presta muita atenção no que eu vou falar. Lembra que a gente disse que o dióxido de enxofre ele vai ser formado com valores de pH menores, onde eu tenho um aumento do H+, e lembra que a gente disse que esse cara é anfiprótico? Então eu vou pegar justamente essa quantidade aqui, 2HSO3 menos aquoso, e como eu tô com meio ácido, então vai existir a reação química com o H+ aquoso. E aí que eu vou ter a formação do dióxido de enxofre aquoso. Só que preste atenção, lembra que a gente disse, ó, se tá entrando aqui o H+, lembra que a gente falou que forma H2SO3, só que ele se converte, então, ó, eu vou ter aqui a formação de água. Então aqui nós temos, e aí é que tá, galera, isso que eu vou colocar em verde não precisaria colocar na resposta. Eu estou colocando porque se você tá vendo um vídeo de algo que já aconteceu, é bacana você revisar a matéria. Então aqui a gente está tendo o que nessa reação? Uma base de Bronsted-Lowry, porque foi capaz de receber o próton, e aqui nós temos um ácido de Bronsted-Lowry, né? Porque ele já é o próton, né? Então é um ácido de Bronsted-Lowry, beleza? E aí, agora que eu dei esse bisuzinho aqui, nós vamos escrever a reação global. Vamos lá. Aliás, já estava indo para a reação global, esqueci de um detalhe, tem que balancear essa segunda equação. Então o que acontece? Como aqui eu comecei com 2 mols do hidrogeno sulfito, eu vou ter que balancear aqui colocando 2 mols no dióxido de enxofre. E aí, tá vendo que a quantidade de oxigênios é meia dúzia do lado esquerdo? Ó, 2 vezes 3, meia dúzia. E aqui do lado direito eu tenho, ó, 4 com mais 1, 5. Para ser meia dúzia, a única forma de colocar aqui, acertar o oxigênio, é o 2. Você que tá vendo aqui essa resolução tá pensando, pô, Marcelo, por que você não foi primeiro pelo hidrogênio? Eu não comecei pelo hidrogênio porque, tipo assim, se aqui eu já tinha 2 mols do hidrogeno sulfito e o hidrogeno sulfito, ele tem enxofre e oxigênio, né? É a única espécie que tem enxofre e oxigênio. Então eu primeiro acertei o enxofre, porque só tinha enxofre no dióxido de enxofre aqui. E o oxigênio, como eu já tinha colocado 2, eu acertei primeiro o oxigênio, porque aí agora eu me concentro só no hidrogênio. Então aquela famosa regrinha do macho, ela é uma regra que às vezes não funciona, e aqui não deu para seguir a regrinha do macho, tá? Então aí por último o hidrogênio, então do lado direito, depois que eu coloquei o 2 para acertar o oxigênio, né, na frente da água, agora eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu já tenho 2 e coloco um 2 aqui na frente. Agora sim que a gente pode ir para a reação global. Então reação global, ó, esse cara que foi formado com esse cara, eu vou cancelar. Aí eu vou ter 2 mols de água, e aqui eu tenho 1 mol de água, eu vou cancelar esse 1 mol de água com o coeficiente 2, né? Porque aí vai ficar somente 1. E agora eu vou para a reação global. Então a reação global, que é a minha resposta final, vai ser S, deixa eu só apagar aqui que eu zoado o negócio, ó. S2O5, 2 menos aquoso, mais 2H mais aquoso, setinha, H2O líquido,
mais 2SO2 aquoso. Beleza, essa daqui seria a primeira equação. Agora a gente vai para a segunda e a gente pode ir mais rápido, né? Porque a linha de raciocínio é, mais uma vez, começar com essa equação aqui, tá? Então vamos lá. Agora é a equação que representa a formação do SO3 2-, que é o ânion sulfito, né? Que ele pede. Ah lá. Então, partindo do metabisulfito, então a etapa de número 1, a gente vai ter o S2O5 2- aquoso. E agora, na segunda etapa, lembre-se que a parada está rolando quando eu tenho um aumento da concentração de OH-. Então, quanto maior a minha concentração de OH-, a partir do pH mais ou menos 4,5, eu tenho uma formação do ânion sulfito. Então, a gente vai pegar aqui os dois HSO3- aquoso, mais o OH-, ó, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma base de Brensted-Lowry, que pode receber esse OH-. E aqui? Aqui eu já tenho um ácido de Brensted-Lowry. Mais uma vez, isso aqui não precisaria escrever, eu só estou colocando porque é uma forma da gente explicar melhor a questão. Aí, OH-, como é capaz de receber OH+, o que eu vou produzir? Eu vou produzir H2O, líquido, e vou produzir o quê? Vou produzir o SO3 2-, porque um H vai sair para poder reagir com o OH-. E aí, a gente vai para o balanceamento, né? Vamos colocar aqui um aquoso também. Vamos lá, efetuando o balanceamento, começando pelo enxofre, coloco um 2 aqui na frente. Aí depois vamos para o hidrogênio ou oxigênio. Então, hidrogênio aparece aqui nas duas substâncias, aqui só aparece em uma, né? Mas o problema todo é que eu também estou na dependência do oxigênio. Só que aí, se você for parar para pensar, se eu tenho 2 mols de hidrogênio sulfito, então eu posso perder 2 H+, não é isso? Ó? Um H+ para cada 1 mol. Então, como são 2 mols, então aqui no caso eu precisaria de 2 mols de OH- para receber os 2 mols de H+, tá? E aí eu acerto o OH-, e aí se eu for contar o número de hidrogênios, que vai dar um total de 4, aqui eu coloco 2 e automaticamente acerto o oxigênio, ó. 6 com mais 2, 8. Olha aqui, ó, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8 oxigênios. Tá, equação balanceada, agora vamos para a global. A reação global, vamos cancelar aqui o intermediário, né? 2HSO3- aquoso com 2HSO3- aquoso. Ó, esses 2 mols aqui com a água eu cancelo. E agora vamos reescrever aqui, ó. S2O5 2- aquoso mais 2OH- aquoso, setinha, 2 mols de SO3 2- aquoso mais H2O líquido, beleza? Então essa daqui é a segunda reação aqui, tá? Letra A resolvida e, naturalmente, se você está olhando o vídeo falando assim, nossa, que a letra A é difícil, é difícil. Galera, sem essa equação aqui, eu acho que não daria para resolver essa questão. Eu acho, pensando na cabeça do aluno, eu acho que a galera não conseguiria resolver essa questão, né, a letra A, sem essa equação aqui. Ela é muito importante. Bom, então letra A resolvida, vamos para a letra B. Ó, reações indesejáveis no organismo podem ocorrer quando a ingestão dos íons ultrapassa um valor conhecido como IDA, ingestão diária aceitável, que é expressa em quantidade de dióxido de enxofre por dia pela massa corpórea, que neste caso é essa quantidade em mol de dióxido de enxofre por dia para cada quilograma de massa corpórea. E aí nós temos uma pessoa com 50 quilos que tomou em um dia 200 mililitros de uma água de coco industrializada que continha essa concentração em miligramas por litro de dióxido de enxofre. E a pergunta é, essa pessoa ultrapassou o valor da IDA? E explique mostrando os cálculos. Então, vou fazer o seguinte, olha, a pessoa não ingeriu 200 ml da água de coco com essa concentração? Eu posso resolver por regra de 3, assim, ó, 64 miligramas de SO2 se eu tiver 1 litro, não é isso? 64 miligramas por litro de água de coco, só que como a pessoa ingeriu 200 mililitros, aqui eu vou colocar um X, tá? E aí, cancelando aqui ml com ml, 1000 para 200 é a proporção de 5 para 1, 64 dividido por 5 vai dar um valor de 12,8 miligramas
de SO2 que foram o que? Ingeridos, tá? Então a pessoa ingeriu essa quantidade de dióxido de enxofre. Agora a questão toda é, como é que eu posso fazer para poder chegar na resposta? Como a questão disse, o IDA, né, que é o referencial, é uma quantidade em mols de dióxido de enxofre para cada quilo de massa corpórea. Uma primeira etapa que eu posso fazer, já que o referencial é em mols, eu posso pegar essa massa em miligramas e o que eu posso fazer? Eu posso converter para o número de mols, tá? E é o que eu vou fazer agora. E aí, para isso que a FUVEST deu as massas molares do oxigênio do enxofre. Então, como a fórmula é SO2, você vai ter, ó, 32 gramas do enxofre e 2 vezes 16, que vai dar 32 gramas também do oxigênio. Então, somando os dois, vai dar 64 gramas por mol. Então, a cada 1 mol do SO2, eu não tenho uma massa de 64 gramas. Como eu estou trabalhando com 12,8 miligramas, né? E aí eu vou ter que transformar, porque se aqui em cima tá gramas, aqui tá miligramas, tem que transformar. Então, de miligrama, se eu tiver que passar para grama, eu não divido por 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, 12,8 dividido por 1000 vai dar a mesma coisa que 12,8 vezes 10 na menos 3 gramas, tá? E aqui x. E aí eu efetuaria esse cálculo aqui, essa regrinha de 3, cancela gramas com grama, multiplica cruzado, depois divide e tal. A gente chegaria num valor de 0,2 vezes 10 na menos 3 mols de SO2, que é igual a 2 vezes 10 na menos 4 mol. Inclusive eu coloquei SO3, só corrigindo, é SO2, tá, gente? Mol de SO2. Então essa daqui é a quantidade em mols que a pessoa ingeriu, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Como a pessoa tem 50 quilos, se eu pegar o que ela ingeriu e dividir por 50, eu vou achar o número de mols por quilograma. Então acompanha aqui o raciocínio, ó. Se 2 vezes 10 na menos 4 mol de SO2 está presente em um organismo que tem 50 quilos de massa corpórea, qual é a quantidade de mols por quilo? Então a gente vai ter aqui como resposta 4 vezes 10 na menos 6 mol de SO2. Só que acompanha o raciocínio. Lembre-se que isso aqui é por quilograma, tá? A gente fez o cálculo por quilograma. E aí a gente tem o seguinte, olha, a ingestão diária aceitável, a questão disse que é quanto? Ó, 1,1 vezes 10 na menos 5 mol, ó, 1,1 vezes 10 na menos 5 mol de SO2 por quilogramas a cada dia, né? Quanto que a pessoa ingeriu? 4 vezes 10 na menos 6. O que é 4 vezes 10 na menos 6? Para ficar mais fácil, ó, a ingestão, eu vou transformar isso aqui para 10 na menos 5, né? Então, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, né? Porque aí eu aumento uma unidade. Então, vai dar 0,4 vezes 10 na menos 5 mol de SO2 por quilograma. Então, o que acontece? Como a pergunta é, essa pessoa ultrapassou o valor da IDA? A resposta é não. E como é que a gente poderia explicar o que a questão disse mostrando o cálculo? Então, você vai fazer todo o cálculo chegando a 4 vezes 10 na menos 6 mol de SO2 por quilo de massa corpórea, que é equivalente a 0,4 vezes 10 na menos 5. Então, como esse valor ingerido é abaixo do aceitável, então a pessoa tá de boa lá, tá tranquilo, tá favorável, ela não ultrapassou o valor que é aceitável lá, conforme os órgãos lá recomendam, beleza? Então essa daí seria a resolução da letra B e fechando aí a questão de número 1.